Glórias a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler 3 versículos que parecem um pouco estranho, mas eu quero ler com vocês. Versículo de número, vamos primeiro no versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4, última carta de Paulo. Diz assim, versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Versículo 20 diz assim: Erasto ficou em Mileto e deixei Trófimo doente em... Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Eu vou repetir porque eu quero que você grave muito essa expressão. Deixei Trófimo doente em Mileto. Versículo 21, apenas a parte A, diz assim: procura vir antes do inverno. Procura vir antes do inverno. Amém. Meus amados, parece até de certa forma uma coincidência, mas ontem foi testemunhado aqui acerca do meu irmão falecimento, há 7 anos atrás, e essa palavra aqui, Deus revelou ao meu coração logo após o falecimento do meu irmão, e eu nunca ministrei essa palavra. E durante essa semana, eu estava trabalhando aqui na igreja, passei praticamente quase a semana toda aqui, e eu estava com essa palavra no meu coração, e o Senhor ia montando ela no meu coração mais uma vez. Então eu quero compartilhar algo que Deus revelou ao meu coração, e depois eu explico para vocês o porquê há 7 anos atrás. Durante a nossa vida, ou um pano de fundo só para algumas pessoas que talvez não conhecem muito bem este capítulo, o apóstolo Paulo, famoso apóstolo Paulo, ele está no final da sua trajetória, posso dizer no final de sua jornada, de sua vida. Não é que ele vai escrever e logo vai morrer. Passa um tempo ainda antes do apóstolo Paulo falecer. Todavia, ele se sente solitário, ele se sente muitos dilemas dentro de Paulo. E durante o percurso da nossa vida, nós vamos com o tempo criando desejos, objetivos, sonhos, que não é pecado, que não é errado. E tudo isso também tinha dentro do coração do apóstolo Paulo. O desejo de Paulo era um dia pregar em Roma. E Paulo chega em Roma, não da maneira que ele queria, não da maneira que ele sonhou, não da maneira que ele planejou, mas ele chega em Roma e ali, de certa forma, ele vai pregar o evangelho. Mas muitas vezes vemos que a nossa vida, ou que a vida, ela leva a rumos bem diferentes daquilo que sonhamos, daquilo que desejamos, daquilo que planejamos. A gente, talvez na fase da adolescência, juventude, temos um objetivo, temos um sonho, e parece que conforme a idade vai chegando, parece que alguns desses sonhos são realizados e alguns parece que ficam tão longe e parece que muitas coisas das quais a gente nunca sonhou que um dia passaria, a gente passa, como foi a história contada aqui no testemunho de ontem à noite. E a vida de Paulo, eu creio que foi mais ou menos assim. Ele foi, para quem não sabe, apóstolo Paulo, possivelmente, como muitos dizem, o maior homem que passou por essa terra depois de Jesus Cristo. E agora ele vai enfrentar momentos de adversidade, e eu li com vocês aqui 3 versículos que, de certa forma, expressam um pouco isso. O apóstolo Paulo, ele fala assim para o jovem Timóteo: procura vir aqui antes do inverno. Ele também fala: traga João Marcos com você, porque João Marcos vai ser muito útil, e somente Lucas está comigo. Então Paulo, ele está em Roma, e Paulo, ele sente a necessidade de ter um amigo, de ter um companheiro, porque nada melhor do que amigos verdadeiros do seu lado.
Bem-aventurado um Davi que tem um Jonatas, e bem-aventurado um Jonatas que tem um Davi. Amigo sincero. Segundo alguém disse que durante o percurso da nossa vida a gente vai fazer apenas 3 ou 4 amigos, aquele amigo da alma que você vai revelar todo o seu coração a ele, sem medo dele pensar alguma coisa a seu respeito. Semana passada, aconselhando alguém, eu disse assim para ele, não fale, feche a sua boca, não conta o que você está passando, porque o que você fala, o que entendem é 2 mundos completamente inversos, e eu já sofri muito com isso e eu aprendi. Então, amigos de verdade, você não precisa se preocupar com isso, porque você fala e ele acredita naquilo que você está falando. Todavia, Paulo ele está precisando de Timóteo, dizendo, procura vir aqui antes do inverno. O inverno vai chegar e vai dificultar a sua trajetória, a sua caminhada, e você não vai conseguir vir. Então, venha antes do inverno, porque eu estou precisando de você. Paulo ele está vendo que a sua equipe missionária é uma equipe pequena. Paulo está vendo que os recursos são limitados. E Paulo ele está precisando de um companheiro. Mas a minha pergunta é, Paulo precisando de um amigo, precisando de um companheiro, aí a gente encontra no versículo 20, aonde ele diz assim, Erasto ficou em Corinto e Trófimo ficou doente em Mileto. É difícil a gente saber muito a respeito desse nome Trófimo, só que Trófimo foi um amigo de Paulo. Trófimo esteve com ele durante uma jornada missionária. Trófimo viajou com Paulo. Trófimo foi um amigo de Paulo, um amigo verdadeiro que Paulo teve durante o percurso da sua trajetória. Mas a Bíblia fala que Trófimo ficou doente e ele não conseguiu continuar a trajetória. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um homem destemido, um homem que pregava, um homem de milagres e um homem de cura, só que todavia o seu amigo Trófimo ficou doente em Mileto e ele teve que deixar o seu amigo para trás. A pergunta que faço nesta noite é essa: por que Deus não curou Trófimo? A pergunta que eu faço nesta noite é por que Paulo, o grande apóstolo, que tinha visto maravilhas, por que ele não coloca a mão assim na cabeça de Trófimo, repreende a enfermidade, Trófimo levanta, continua a trajetória e o nome do Senhor é glorificado? A pergunta é, por que Deus permitiu que Trófimo ficasse doente, sabendo que Paulo estava precisando de companheiros, sabendo que Paulo estava precisando de amigos, sabendo que Paulo estava precisando de alguém ao seu lado? Olha, eu não tenho essas respostas e quando chegar no céu eu bato um papo com Trófimo, mas depois eu te falo. O que eu posso dizer é o seguinte, não sabemos os porquês dos momentos Trófimos em nossa vida. Não temos as respostas dos momentos Trófimos na nossa vida. Não temos as explicações dos porquês. Um amigo teólogo falou assim para mim, Bruno, quando o sofrimento chega, a teologia para. Quando o sofrimento chega, a gente não consegue achar explicação, e quando o sofrimento chega, a gente não consegue colocar ou encaixar ou explicar os motivos, porque às vezes enfrentamos o que enfrentamos. Talvez você entrou aqui dentro nesta noite e você esteja enfrentando um Trófimo chamado dinheiro. Talvez você entrou aqui nesta noite enfrentando um Trófimo chamado enfermidades. Talvez você entrou aqui enfrentando um Trófimo chamado a distância, a solidão, uma vida solitária, uma vida de entrar na sua casa após este trabalho, este culto, e a segunda-feira de solidão, a terça-feira de solidão, a quarta de solidão, a sexta de solidão, e você só vai ver pessoas talvez no próximo sábado, no próximo culto. Infelizmente, é a realidade, principalmente do país que nós estamos vivendo. Talvez o seu Trófimo é o cansaço, é os conflitos familiares, é as confusões na mente, é o seu corpo que já não tem mais o vigor físico de outrora. Talvez o seu Trófimo seja problemas que vão acarretando de família em família e você vê que os seus filhos não estão crescendo da maneira que você desejava, que você sonhou, que você almejou. Mas vamos lá, Paulo disse, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Alguns dos nossos problemas
Deus, ele não vai resolver aparentemente aos nossos olhos. Deus, ele não vai responder. Não são todos os problemas que Deus vai resolver a nosso favor e da maneira que a gente sonha, deseja e almeja. Vai ter problemas que você vai orar, você vai gemer e Deus vai ficar olhando para você em silêncio e vai fazer ao contrário daquilo que você está pedindo, daquilo que você está orando. Algumas vezes, Deus vai permitir que ocorra o oposto do acordo, do desejo do nosso coração. Trófimo não vai ser curado, ele vai ficar para trás e não há nada que apóstolo Paulo possa fazer a não ser deixar Trófimo em Mileto. Agora eu quero que você entenda, os não de Deus não significa que ele te esqueceu. Os não de Deus não significa que porque ele não está fazendo de acordo com a sua vontade, que Deus, ele, porventura, venha ter te esquecido. Os não significa que Deus não tem mais plano em sua vida. Os trófimos na sua vida não significa que Deus acabou com a sua vida. Porque eu vou falar algo nesta noite, parece simples, mas é muito verdade. Se você está aqui dentro, se você fez uma pequena oração de 10 segundos aqui dentro hoje, é sinal que Deus não te abandonou, porque você não teria força nem para fazer uma oração de 10 segundos ou de 15 segundos. Os não de Deus, ou os momentos trófimos, não significa que Deus ele se esqueceu ou desistiu de você. Alguns dos nãos, na verdade, são benefícios para a nossa vida, que a gente só vai entender depois, às vezes anos depois, às vezes décadas depois. É por isso que o que Deus faz agora em sua vida, você não entende, mas você só entenderá anos depois, meses depois, ou semanas depois. O não pode ser que Deus tenha um outro caminho para a tua vida. O não pode dizer que Deus está querendo mudar o percurso da tua história ao contrário daquilo que você sonha, deseja, e essa nova rota é uma rota de bênçãos, de maravilhas, de grandes coisas para a sua vida. O não pode ser para te manter focado, porque eu não sei você, mas revelando eu, quando eu recebo um não, ou quando as coisas ficam muito difíceis para mim, ou quando acontece alguma coisa e fica muito difícil para mim, é uma coisa humana minha, eu viro um leão com sangue nos olhos. Fala que não é possível, eu quero provar que é possível. É aquele instinto humano de sobrevivência. Todo ser humano tem isso. É um instinto de sobrevivência. É a vontade de viver. O não pode também te animar. É incrível isso. Mas o não, ele pode também te animar. E o não, ele também pode te redirecionar. Eu me lembro uma história contada por Timothy Keller em um dos seus livros, ele contando uma metáfora, uma historiazinha, e eu achei interessante. Timothy Keller, ele conta dizendo assim, que certa vez em um vilarejo havia uma velhinha. Essa velhinha, ninguém sabia, mas ela era uma bruxa. E essa velhinha, ela gostava de hospedar as pessoas em sua residência. E quando passava um viajante, a velhinha dizia, vem para minha casa, eu tenho um aposento para você, eu tenho uma cama para você, eu tenho uma geladeira para você. E aí o viajante exausto iria dormir na casa da velhinha. Só que quando o viajante dormia, a velhinha fazia a sua bruxaria e o hóspede se transformava em uma pedra e perdia a sua vida. Aí certa vez uma menina que vivia com a bruxa, viu um rapaz entrando para dormir naquela residência. A menina olhou e disse assim, eu vou salvar esse rapaz. Eu não vou deixar ele dormir a noite inteira. O rapaz entra no quarto, e quando ele entra no quarto para dormir, a menininha fica jogando pedras, a menininha fica chutando a porta, a menininha fica fazendo barulho na janela, a menininha fica fazendo barulho a noite inteira, fazendo barulhos de animais, porque o objetivo da menininha é, ele não pode dormir, se ele dormir ele vai perder a sua vida, então eu tenho que fazer alguma coisa para manter este rapaz acordado. Acontece que o rapaz, no dia seguinte, de manhã, logo de manhã,
Ele sai do quarto e ele fala: eu odeio esta menina. Eu odeio esta garota. Essa garota infernizou a minha vida, ela acabou com a minha vida, dramatizando em suas palavras. Mas aquele rapaz não sabia que aquela menina tinha acabado de salvar a sua vida. Assim é a nossa existência. Nós queremos certo conforto e Deus está dizendo: não vou te dar, eu vou te incomodar para te manter vivo. Porque se você dormir, você vai morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter você acordado com os meus nãos. Eu te dou um não e esse não vai te manter acordado. Às vezes é um probleminha no seu filho que você vê, que você fala assim: preciso orar mais. Às vezes é um problema financeiro que bate na sua porta e você fala: preciso buscar a Deus. Às vezes é um problema físico que às vezes você nem sabe o que é, às vezes não é nada, mas um sentimento bate que é alguma coisa. Aí é Deus dizendo: eu quero te incomodar para você não perder o foco do meu reino e entender que eu ainda tenho alguma coisa na sua vida e você não pode dormir. Ou seja, Ele te incomoda para te manter acordado. Escuta, o Espírito Santo, você que está com uma tristeza dentro da sua alma, essa tristeza dentro da sua alma não é uma tristeza maligna. Essa tristeza dentro da sua alma não é uma depressão. Essa tristeza dentro da sua alma, sabe o que é? É o Espírito Santo. Pastor, como assim uma tristeza dentro de mim? Deus, Espírito Santo, uma tristeza? Como assim? Deixa eu te explicar. O próprio Espírito Santo, às vezes, coloca um sentimento de tristeza dentro de nós. E esse sentimento de tristeza é assim: olha, eu não quero você neste nível. Eu quero que esse sentimento de tristeza provoque uma reação de mudança e você queira mudar. Então todo o inconformismo que vem do Espírito Santo é Ele dizendo: eu quero te levar para um outro patamar, um outro relacionamento. Eu quero redirecionar a sua vida. Então não fique triste, mas olhe para a sua tristeza e pergunte: Espírito Santo, o que é que o Senhor está querendo da minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Então o Espírito Santo está dizendo: eu vou manter você acordado. E algumas das pedras da madrugada é Deus dizendo: a sua vida depende disso. As dificuldades é Deus dizendo: a sua vida depende dessa dificuldade. Porque sem essa dificuldade, você não estaria aqui dentro da igreja no domingo à noite, no início de janeiro, servindo a Deus. Mas as dificuldades te trouxe até aqui. E porque você chegou até aqui, eu te explico os não e revelo a minha vontade para a tua vida. Aleluia! Paulo, eu vou falar algo para você, Paulo. Eu não vou curar Trófimo. Eu não vou fazer um milagre na vida de Trófimo, mas eu quero te apresentar algo, Paulo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Não sabemos o porquê, mas Erasto ficou em Corinto. São situações da nossa vida que perdemos um relacionamento, uma amizade. Nós perdemos aqui, com todo respeito a todos vocês, mas nós perdemos aqui um grande homem de Deus semana passada, que foi o irmão Adi, ou retrasada, que foi embora. Um grande homem de Deus. É os Erastos que talvez tem que se locomover. É os Erastos da vida que não deixaram a sua fé, mas as circunstâncias da vida. Não sabemos por quê, mas também não sabemos por que Deus não quis curar Trófimo. E o texto diz: o inverno está chegando. Procura vir ter comigo antes do inverno. Paulo é humano. Paulo não é Deus, não é o Espírito. Paulo é humano e como um humano, ele tem uma mente humana e a mente humana é essa. Ele sente que a sua equipe missionária é pequena. Ele sente a falta das pessoas. Ele sente a falta dos recursos. Ele sente a falta dos amigos. E às vezes a nossa vida, principalmente neste país, é semelhante à vida de Paulo aqui em Roma. A gente sente falta das famílias. Dia 31 estava meia turma de vocês chorando com saudade dos parentes no Brasil. É normal. Eu já vivi isso daí, mas não chorava muito assim também não. A falta de recurso às vezes na vida. A solidão que bate na porta. Mas escute o que é profético. Paulo ele está perdendo Trófimo. Paulo ele perdendo Orasmo. Se você ler o texto, você vai entender que Demas o abandonou amando o presente século. São pessoas em torno de você que vão desviar. E Paulo está dizendo: venha ter comigo antes do inverno.
Só que o que Paulo não está entendendo, e o que talvez você também não está entendendo, que Deus ele tem o necessário na sua vida para você avançar. Com Trófimo ou sem Trófimo, o necessário de Deus chega na tua casa para você entender que você não depende de Erasto ou de Trófimo. Os Trófimos da nossa vida, eles vêm e vão, mas Deus quer te deixar saber que você tem o necessário para continuar ou para enfrentar os invernos que a vida apresenta. Então escuta atentamente. Parece que talvez você perdeu muito na vida. Não tem mais Trófimo, não tem mais mamãe, não tem mais papai, não tem a saudosa igreja, a congregação da qual você tanto ama e amava. Talvez o inverno te causa dores e te causa males, mas Deus está dizendo, você vai ter o necessário. E esse necessário é tão poderoso que você ainda não entendeu do que eu sou capaz de fazer. Só com essa palavra aí, o necessário chega na tua vida e na tua casa. José do Egito, entenda, não entre em desespero na prisão. Não se entregue à mulher de Potifar. Não se entrega aos desejos do egípcio. Não fique desesperado, porque eu vou mandar o necessário. Qual é o necessário? Um copeiro vai ao teu encontro, e esse copeiro vai ser uma bênção na sua vida. Você não tem Trófimo, mas Deus ele substitui os Trófimos por diáconos, copeiros, que serão bênção para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Guarde essa frase na sua mente, não esqueça. Deus cria caminhos para um crente, para um homem que ora. Vou repetir, Deus cria caminhos para um homem que ora. Davi, Deus vai enviar um Jonatas para ser o seu amigo. E esse seu amigo vai te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. E vai te ajudar a escapar das lanças da vida. Jacó, você vai ter conflitos internos gigantescos. Os seus conflitos serão por causa de seus próprios erros. Mas vai ter um momento que o necessário de Deus vai chegar na tua casa, Jacó. Você vai lutar no Val de Jaboque, o seu nome será transformado, o seu nome será mudado. Ou seja, o necessário de Deus às vezes não vem da forma que nós esperamos ou aguardamos, mas o necessário dele vem na hora certa, dia certo, minuto certo, nas circunstâncias mais estranhas. Deus aparece e ele fala, tu acha que eu esqueci de você? Aleluia! Quantos momentos da minha vida que eu achava que a ajuda ia vir de lá e vinha de lá. Eu achava que o amigo era aquele e aí veio aquele. Eu achava que a solução era aquela, a solução veio de trás. Você não sabe como Deus trabalha. Agora o que eu sei é que Ele trabalha apresentando a necessidade que você precisa. Aleluia, aleluia e aleluia. Deus ele apresenta o necessário. Não tenho mais os recursos de antigamente. Não tenho mais o amigo Trófimo. Parece que perdeu a força. Perdeu Erasto. O que sobrou para Paulo? Roma, prisão, cadeia, frio, inverno. Nem os pergaminhos ele tinha para distrair talvez a sua mente e colocar em prática aquilo. Mas escuta, olha como que Deus trabalha. Às vezes nós entramos em um âmbito, escuta isso, eu falei isso num grupinho de pessoas que estavam aqui hoje de manhã. O ser humano é negativo. E quando a gente é negativo, acontece um problema desse tamanho pequenininho. A gente fala assim, nossa, está muito difícil a minha vida. Se eu tivesse, aí você começa a inventar. Se eu tivesse no Brasil, na Paraíba, na Bahia, lá em Santa Catarina, aí você começa a criar. Se eu tiver um problema desse tamanho. Eu me lembro certa vez que eu estava reclamando com Deus e eu disse assim para Deus, escute isso. Eu disse, Deus, é um deserto, não vai florescer, não vai dar certo. Deus, vai dar tudo errado porque é um deserto. Naquele mesmo dia eu tinha que pregar em uma conferência missionária. E o texto que eu escolhi para pregar é Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. E quando eu assumi o púlpito para pregar e eu comecei a pregar, nada, fora do esboço, fora de tudo, eu comecei a dizer,
Porque o Salmo 1, versículo 3, você sabe o que diz? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperarão. E pregando sobre a obra missionária, vai missionário, vai missionário, vai missionário. E eu passei o dia reclamando do deserto que eu estava enfrentando, dizendo, não vai gerar frutos. E enquanto eu prego, eu falei assim, se Deus planta, como não gera frutos? Aí eu falei, ai, bateu Deus. E essa mensagem de Deus para a sua vida. Se Deus planta, como é que não vai gerar frutos? Tu acha que ele é um jardineiro péssimo, mau, não sabe cuidar de você? Você acha isso? Se Deus planta, Ele vai cultivar, Ele vai zelar, Ele vai cuidar, Ele vai amar, Ele vai colocar o sol necessário, a água necessária, o fertilizante necessário. Mas uma coisa eu te garanto, vai frutificar, vai crescer, vai prosperar, porque a plantação é de Deus. Aleluia, é de Deus. Nada destrói quando Deus planta. Quando Deus planta, meu irmão, pode fazer o que for, falar o que for, não tem jeito. Pois o deserto pode dificultar, mas quando a mão de Deus chega, Ele fala assim, eu vou fazer chover só em cima desta planta aqui, ó, só aqui em cima. Aleluia. Aleluia, aleluia. É a bênção que corre atrás de você, não é você que corre atrás da bênção. É a mão de Deus que vai validando, vai te abençoando, não é o contrário. Não é o Trófimo, não é Erasto, não é Timóteo, é Deus. O teu socorro não é o teu amigo, o teu socorro é Deus. O teu socorro não é mudar, o teu socorro é Deus. O teu socorro não é o Brasil, o teu socorro é Deus. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Mas vou apertar um pouco. Vou fazer 25 anos de América agora, em 2023. E durante 25 anos eu escuto, desde os meus dias de criança, embora pareça seja uma vezinho, eu escuto, América é um cemitério. América é um cemitério de crente. América é um cemitério de igreja. América é um cemitério de pastor. América é um cemitério de cantor. América é um cemitério. Só que 25 anos eu já posso falar. Aí você vai entendendo o porquê que é um cemitério. É porque você vai entrando num consumismo maluco e um saudosismo exagerado, de uma saudade de um Brasil que não existe mais. Aí você fica pensando. Minha irmã Carolina, falando com ela semana passada, ela disse assim, Bruno, tudo que você me falou do Brasil eu estou vendo ao contrário. Eu falei, por quê? Aí ela me explicou o porquê. Ou seja, eu quero que você entenda algo. Você não veio para este país com um único propósito para ser consumista, dinheirista. Entenda algo deste país. Este país enviou missionários para todo o mundo. Este país, missionários deste país, estabeleceu igreja em todo o sul de Minas Gerais. Bernard Johnson. Este país, missionários deste país, estabeleceu as primeiras faculdades teológicas em territórios brasileiros. Se nós temos literaturas que nos inspiram, que eu, inclusive, já chorei lendo literatura, chamada Os Heróis da Fé, tem até o livro ali, depois você compra. Tem até o Heróis da Fé, por um homem chamado Orlando Boyer, um americano, que ele olhou para o Brasil e disse, a igreja brasileira não sabe a história do cristianismo. Ele pegou várias pequenas histórias em inglês, traduziu para o português para lhe apresentar a história do cristianismo para você entender. Os nossos hinos da harpa, os nossos hinos da harpa têm raízes batistas americanas, conectar a nossa liturgia tradicional brasileira são raízes americanas. O nosso estilo de pregação, pregamos também com estilo, com raízes americanas. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Este país morreu espiritualmente, mas Deus colocou a mim e a você para devolver aquilo que um dia
eles deram a nós. Então eu vim neste país não para ganhar dinheiro, mas eu vim para colocar o pé nessa terra e dizer: Jesus é o mesmo. Vocês pregou para os meus antepassados, agora eu volto para pregar para vocês. Jesus é o mesmo. Você está aqui domingo à noite, possivelmente é a única igreja na cidade tendo culto, mas você não fica só dentro da igreja, você sai para fora. Então sai para fora dizendo: Jesus é rei, Jesus salva, Jesus liberta. Você tem um propósito. Existe um propósito estabelecido por o próprio pastor David Aldridge. Quando ele veio para cá, vou falar porque está filmando e ele não entende mesmo. Eu tive um debate com ele. E o debate que eu tive com ele, eu falei assim: olha, não gostei do seu Twitter, porque você disse que não gosta de imigrante. Aí ele tentando te explicar, porque eu peguei de frente. Aí ele começou a vir, foi para Boston, foi vindo. Aí teve um dia que ele olhou para mim e falou assim: olha, a esperança da América está nas mãos das igrejas brasileiras que estão aí no norte. Um pastor coreano, o irmão Fábio me mandou um vídeo, um pastor coreano em Boston, ele fez uma pesquisa, e a pesquisa foi: as maiores igrejas brasileiras desta Nova Inglaterra são brasileiras. Eu sei que parece muito raso, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Talvez a gente não consiga atingir eles, mas vai ter uma geração que está vindo depois da gente. É o meu filho Caleb, é aquele Felipe ali, vai vir e vai pregar o evangelho, porque eu creio. É as mãos de misericórdia de Deus dizendo: olha, o evangelho não acaba com essa geração, mas ele vai se espalhando como chama, como fogo, porque o trabalhar de Deus é inexplicável e não entendemos. Vamos encerrar. Perca de Erasto, perca de Trófimo. É Deus dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que Deus revelou essa palavra para mim 7 anos atrás? É que eu encerro. Meu irmão faleceu e eu comecei a chorar e entristeci muito. E de repente eu me deparei com este texto, escutando algo com esse texto. Trófimo ficou doente em Mileto. Aí o Espírito falou assim no meu coração: e porque Trófimo ficou doente, eu vou exigir mais de você, Timóteo. Porque na minha mentalidade brasileira, Bruno, humana era: preciso do meu irmão. O meu irmão vai me ajudar. O meu irmão vai fazer. O meu sonho era o meu irmão voltar para essa cidade e eu ficar no Brasil. Esse era o meu sonho. Mateus vai lá, ajuda o pastor Nivaldo e eu fico aqui. Porque foi uma época que de pessoas estavam mudando daqui para outro estado. Eu falei: eu quero que o meu irmão volte para o Brasil, aí eu fico livre. Fico livre do pastor Nivaldo. Fico livre de me expor. Fico livre. E aí meu irmão faleceu, aí o Espírito Santo falou assim para mim: agora que ele se foi, Trófimo, eu exijo mais de você. Mas a necessidade que você tem, será capaz que você consegue fazer os dois. Deus falou comigo 7 anos atrás, e eu lembrei esta semana antes do testemunho. Escuta, os Trófimos de Deus não é para te matar, mas para te criar força e coragem, para você fazer o que humanamente só 2 conseguem, mas o Espírito te capacita para você fazer a tarefa de 2. Você entendeu? Então não reclama dos não de Deus, é que na verdade Ele está fazendo você crescer, Ele está te amadurecendo, Ele está te dando força, Ele está te dando poder, Ele está te dando coragem, Ele está te dando ousadia. Trófimo se foi, mas o Espírito ficou sobre a sua casa e sobre a sua vida, ou seja, aumenta o foco. Trófimo se foi. E eu não sei qual é o seu Trófimo nesta noite, mas eu tenho algo para te dizer. Deus, Ele trabalha exatamente nisso. No tempo, na espera, na angústia. E aí Ele dizendo assim para você: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que você é fraco, na verdade o Espírito fala assim: agora que eu vou me revelar a você. Tem hora que a gente cai no chão e a gente fala: Deus, é impossível. Não temos força para aguentar isso.
não temos força para aguentar os ataques, não temos força. Mas aí de repente o Espírito Santo entra dentro da gente de uma maneira e traz um consolo tão forte, tão poderoso. É Ele dizendo, o teu socorro não é Trófimo, o teu socorro não é a tua mãe, não é o teu presidente favorito, o teu socorro sou eu. Aleluia! Você tem o necessário, só Lucas está comigo, disse Paulo. Mas você não está entendendo que Lucas pode ser usado para fazer o papel que Demas não faz, que Erasto não faz e que Trófimo não faz. Só quem entendeu fica em pé comigo. Aleluia! Fecha os teus olhos aonde você está neste momento. Eu sei que a mamica está ali com a criança, mas joga a criança para um lado aí, dá para a Maniete, pega o conjunto, vem aqui na frente, vamos louvar com aquele segundo hino. Mas eu quero orar por sua vida neste momento. Curve a tua cabeça onde você está agora. Talvez você tenha tido uma vida que você não entende os nãos, os porquês. Mas eu estou aqui para lhe dizer nesta noite que o necessário de Deus vai aparecer na tua casa. O necessário fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Talvez você está dizendo, eu não vou aguentar, mas você vai receber forças do Espírito Santo e você vai aguentar sim. O diabo está dizendo, vou tirar a força dele, mas a força necessária vai invadir a tua alma e você vai dizer, eu vou conseguir caminhar, porque o Espírito Santo me fortalece e me dá forças e me encoraja a prosseguir. Fecha os teus olhos agora, pode soltar. Pai Celestial, estamos na Tua presença. E eu quero te pedir neste momento, ó Pai, um renovo de esperança a vidas que estão aqui dentro. Um renovo de esperança a pessoas que perderam o sentido ou o propósito. Eu quero te pedir, ó Pai, aos nãos que as pessoas não entendem, mas que o Senhor faça eles entender nesta noite que o Senhor tem algo maior, mais sublime e mais poderoso. Uma carta, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, relatando os seus dilemas. Demas me desamparou, Trófimo ficou doente. Aí de repente ele fala assim, porque Paulo estava em um julgamento. Tinha o juiz, tinha o governador. E aí olha o que ele fala. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Eu não tive um amigo sequer me apoiando. Todos me abandonaram. Mas aí no versículo 17, Paulo fala assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Paulo está dizendo, olha, não tive ninguém do meu lado, mas Deus não tirou os olhos dele a meu favor. Ele me assistiu. Enquanto eu estava sendo julgado, preso, Ele estava me fortalecendo. Aleluia! Você não tem Trófimo, mas você tem a força de Deus. Você não tem Erasto, mas você tem a força de Deus. Você não tem Demas, mas você tem a força de Deus. E o que é que a gente precisa? É da força de Deus. Porque o homem com a força de Deus é mais poderoso do que um exército de 1000 pessoas. Aleluia. Pai Celeste, te agradecemos, ó Pai, por este culto, por este ambiente de glória, pelos hinos da harpa cantado de uma maneira inspirada pelo Teu Espírito Santo através do irmão Carlinho, pelas Tuas filhas que louvaram o Teu nome, pela pregação da palavra. Te agradecemos, ó Pai, para entender que o Senhor nos assiste, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é a nossa ajuda em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ajude os teus filhos a entenderem os Trófimos, ó Pai, e pegar forças da tua grandeza, da tua majestade, da tua graça. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.